Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto nosso, da nossa igreja, Igreja Batista Confessante de Cristo. Sejam todos muito acolhidos e abraçados. Você que é da nossa igreja, você que não é da nossa igreja, e você que está aí conectando, que você possa também compartilhar as nossas redes sociais, né, o nosso Facebook da igreja para algumas pessoas que você conhece. Encaminhe aí para mais ou menos umas 10 pessoas, para que outras pessoas possam participar conosco também. Então, nós vamos começar o nosso culto hoje, já aquecendo o nosso coração, com um texto do apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, né, o último apóstolo, aliás, eu diria, diga-se de passagem, que está em Gálatas capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo começa a carta para os irmãos da Galácia, desejando paz, né? Que a graça e a paz estejam com vocês. A graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero também começar esse culto hoje, né, desejando a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Lembrando sempre que paz não é um sentimento, paz não é um bem-estar, como algumas pessoas imaginam, paz não é uma simples tranquilidade na consciência, paz é estar conectado com o príncipe da paz, né? A paz que Jesus fala não é um sentimento, a paz que ele fala é ele mesmo, né? Jesus é a nossa paz. Quando nós estamos em Jesus, o mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar desabando, na nossa cabeça, mas o nosso coração está pacificado em Deus. Essa é a paz que Paulo trata no texto. E por que nós precisamos dessa paz? Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para os irmãos da Galácia, para que a gente possa viver nesse mundo de uma forma mais branda, né? O texto fala para nos livrar deste mundo perverso. O mundo é perverso, né? Nós sabemos disso. Desde o Gênesis, Deus disse: maldita seja a terra por tua causa, ou seja, nós já habitamos num lugar perverso. O mundo é cheio de dificuldades e tantas outras coisas, mas quem tem a paz de Deus, quem tem a paz que é uma pessoa, não é um sentimento, quem tem a paz do Senhor, quem tem o Senhor habitando em si, pode perfeitamente viver e conviver com tudo e com todos nesse mundo perverso, sem perder a pacificação do coração. E hoje eu quero dizer isso para você, né? Que você receba a paz do Senhor, que você tenha a paz do Senhor, essa paz que excede todo e qualquer entendimento. É uma paz inexplicável, porque a paz, de novo, né? Estou sendo até um pouco repetitivo, a paz que nós temos não é um sentimento, a paz que nós temos é uma pessoa. Por isso podemos caminhar, por isso nós podemos viver, e viver bem, muito bem, né? Aqui nesse mundo, apesar de toda a perversidade. Eu quero convidar você a experimentar isso. Se você tem dificuldades para entender o que é paz, talvez hoje essa sua dificuldade tenha sido resolvida. A paz que nós sentimos não é um sentimento. A paz que nós temos é uma pessoa habitando em nós. Então que você receba essa paz, que você receba Jesus aí no seu coração, né? Eu sei que você talvez tenha pensado, mas eu já aceitei Jesus. Uma coisa é a gente ir para a igreja, uma outra coisa é a gente aceitar
as doutrinas, né, do cristianismo. Uma outra coisa é aceitar todo o ensinamento de Jesus. As pessoas gostam do ensinamento de Jesus. Todas praticamente as religiões do mundo adotam um pouco, pegam um pouco dos ensinamentos de Jesus. Então, assim, porque o que ele disse é muito importante, o que ele disse são palavras de vida eterna. Mas hoje, eu não estou falando nada disso, eu estou falando para você receber essa paz. E essa paz é uma pessoa que habita em nós. Então, eu quero convidar você a participar desse culto, recebendo essa paz no seu coração. Eu quero convidar a Rebeca e a Wanda para entoar louvores e nós vamos louvar ao Senhor, todos nós juntos, percebendo que o nosso coração é o tabernáculo, né, o receptáculo desse Deus que é a nossa paz. Receba a paz do Senhor e vamos louvar o nosso Deus com o coração pacificado, a despeito de tudo que nós estamos enfrentando. Que Deus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Wanda, Beca. Queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar o nosso Senhor. Hoje, especialmente, quero adorar mais ainda. Hoje é um dia especial para mim. Estou fazendo aniversário. Já recebi vários parabéns, várias mensagens. Isso é maravilhoso. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é saber que a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na minha vida. Tenho muitos motivos para adorar o Senhor. Muitos motivos. Sou um fruto de milagre e da graça e misericórdia do Senhor. Então eu quero adorá-lo de todo o meu coração. Quero celebrar a vida. Celebrar ao meu Senhor, ao meu Salvador. Porque sem Ele eu não estaria aqui. Nem você. Quantos pensamentos já passaram na minha cabeça de que a vida não tem mais sentido, não quero mais viver, não quero mais nada. Já pensei em morrer, já pensei em tantas coisas. Mas como foi falado hoje aqui, a paz que excede todo entendimento. Um dia o príncipe da paz me chamou, me resgatou e me chamou de filha e falou: você é importante para mim. Nessa tarde de domingo, talvez você esteja aí na sua casa, triste, ansioso, preocupado e pensando: não tem jeito, minha vida não tem sentido. E eu quero dizer para você que tem sentido sim. Você é o amado, o querido pelo Senhor. Adore o Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força e que o príncipe da paz reine no teu coração, na sua casa, na sua vida. Comece a semana crendo no Senhor, que Ele é maravilhoso. Eu quero te adorar, Senhor, entregar o meu louvor de gratidão por mais um ano de vida, Senhor, no qual eu não merecia, mas porque o Senhor é bom, eu estou aqui. A Ti o louvor, em nome de Jesus. Seja para mim. Canta para Ele. Tu és tudo para mim, Senhor. Tudo, Pai. Perdoa as vezes, Senhor, que eu coloquei pessoas, coloquei pensamentos, coisas no lugar que é Teu. Perdão, Pai. Seja tudo para mim, Jesus. Seja tudo. Eu te amo, meu Senhor. Da manhã,
Desperta no Senhor, seja pra mim A grande pérola, o tesouro dos que procuram a vida eterna. Jesus, seja pra mim mais que a prata, que o ouro. Jesus, seja pra mim o mais precioso. Jesus, seja pra mim mais que prazeres deste mundo. Jesus, seja pra mim o mais precioso. Aleluias, aleluias. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida, Pai. Mais um ano de vida. seja pra mim. Só Tu és, Senhor, a grande pérola, o tesouro dos que procuram a vida eterna. Jesus, seja pra mim mais que a prata, que o ouro. Jesus, seja pra mim o mais precioso. Jesus, seja pra mim mais que prazeres deste mundo. Jesus, seja pra mim o mais precioso, o mais precioso, o mais precioso, o mais precioso, o mais precioso. Fecha teu olho e canta pra Ele assim: Jesus, seja pra mim mais que a prata, que o ouro. Jesus, sim, Senhor, Seja pra mim o mais precioso, meu Rei. Jesus, seja pra mim mais que prazeres deste mundo. Sim, Tu és, Jesus, seja pra mim o mais precioso, o mais precioso, Jesus, o mais precioso, o mais precioso, o mais precioso. Foi no Calvário que o Senhor entregou a vida dele por mim e por você, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Parece uma história de caroche, mas é uma história tão simples, com um poder, com uma intensidade tão grande, porque só em Cristo há salvação. Se creres, serás salvo, tu e a tua casa. Entrega a sua vida para Jesus. Diga: Jesus, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Ao amanhecer, que o meu primeiro louvor, o meu primeiro respirar, meu primeiro pensamento seja o Senhor. E que ao deitar, depois do dia inteiro, fazer as minhas tarefas, pensando no Senhor, com direção em tudo, ao deitar, eu possa falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ao único que é digno
de receber todo o louvor. O nome dele é Jesus Cristo. Porque todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nada é maior do que o Senhor. As nossas casas e famílias, Senhor, nós entregamos a Ti. Os nossos sonhos, nossos projetos, nossos pensamentos, Senhor, entregamos a Ti. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Te adoramos. Em espírito e em verdade, queremos Te adorar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele é único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, e não há outro, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre agora a sua família, consagre a sua casa, seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, consagramos a Ti, Senhor, nossas famílias, nossas casas, Senhor, os nossos filhos, os filhos dos filhos. Oh, Senhor, visita as famílias, Pai, com paz, com cura. Visita, Senhor, com refrigério na alma, com renovo. Sim, Senhor. Aleluias. Ao único que é digno de receber Jesus, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
consagramos todo nosso ser a ti. Para fazer para o Senhor, consagramos todo nosso ser a ti. Diga ao Senhor que você o ama, que Ele é a razão do teu louvor. Obrigada, Pai. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com a palavra agora. Teu coração esteja aberto, preparado para receber. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Muito bem, nós já louvamos ao Senhor. Eu quero convidar você agora para nós juntos, mergulharmos na palavra de Deus. Confesso que é um texto que é muito conhecido, mas também entendo que, embora o texto seja muito conhecido, ele sempre tem algo novo para falar, E hoje tenho certeza que não será diferente. Mais uma vez eu quero pedir para que você compartilhe, se você não fez isso ainda, que você possa fazer isso, por favor. Compartilhe com alguém aí, com algum amigo seu, principalmente para aquelas pessoas que você acha aí, dentro da sua configuração relacional social, Ou seja, o seu grupo de amigos aí e conhecidos, aquelas pessoas que você entende que mais precisa, que você possa compartilhar com ela aí esse momento da palavra de Deus, tá certo? Deus tem uma palavra para nós, Deus tem um chamado para nós, todos nós temos uma vocação diante de Deus e quero crer que as pessoas que estão ouvindo possam entender isso, Porque a Bíblia é muito clara, o Espírito Santo sempre nos alerta sobre isso, do nosso chamado, da nossa vocação. E entendo que isso é muito importante para nós. Mas antes de nós entrarmos na palavra, quero agradecer a Deus, porque segundo aí os nossos cientistas, essa epidemia está começando a baixar aí as infecções. Graças a Deus por isso. E nós vamos continuar orando, porque entendemos que Deus vai agir, está agindo também no meio dos cientistas. Também vamos continuar orando para que essa vacina apareça de uma vez por todas, irmãos, para que as pessoas possam ser imunizadas. Esse é o desejo da igreja, esse é o desejo do nosso coração. E sei que isso também é o desejo do teu coração. Por isso que, como igreja, qual é a nossa participação? Nós orarmos para que Deus lance luz nos olhos dos cientistas, para que isso de fato ocorra o mais rápido possível. Muito bem, vamos à palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. É o Evangelho de João, capítulo 9. Se você tem Bíblia aí, pode abrir. Se você não tem, pode abrir o seu celular. João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Eu só vou ler os 7 primeiros versículos e depois eu vou citar o que tem no capítulo inteiro, porque são 41 versículos. Eu não vou ler todo esse texto porque ele é muito grande. Mas o texto é muito conhecido, o ocorrido, a narrativa é muito conhecida de todos nós. Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 7, mas novamente quero reforçar que esse assunto ele vai por todos os 41 versículos. Então diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença,
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Pedir para que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos nesse domingo, nesse dia de adoração. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. O Senhor nos conhece, sabe das nossas dificuldades, ó Deus, sabe da nossa humanidade melhor do que nós mesmos, sabe que a nossa humanidade muitas vezes milita contra nós, milita contra a tua vontade, milita contra os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós entregamos a nossa humanidade ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor. Revela-nos Jesus mais um pouco nesta noite, ó Deus. Fale conosco que estamos aqui, fale com aqueles que estão em casa, com aquelas pessoas que estão reunidas em família, fale com aqueles que estão compartilhando agora, Senhor. Fale ao nosso coração, porque dependemos disso, Senhor. O nosso andar, o nosso caminhar, o nosso realizar, pensar, fazer, tudo depende, Senhor, do que o Senhor tem para dizer a nós. Nos ajude, Senhor, com o nosso compromisso. Nos ajude a sermos mais comprometidos com o Senhor e cada vez mais, Senhor. O mundo nos puxa para tantas dificuldades, para tantos afazeres, ó Deus, que muitas vezes nosso compromisso com o Senhor fica muito fragilizado. Nos ajuda, ó Deus, com o nosso compromisso, Senhor. Põe responsabilidades maiores no nosso coração com relação ao Senhor e ao Teu reino e à Tua palavra, Senhor. Nos ajude, dá-nos Jesus mais um pouco nesta noite. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos mais um pouco nesta noite, Senhor, o príncipe da paz que é Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, João capítulo 9, ele é único, ele é singular, porque fala de um cego o capítulo inteiro. São 41 versículos falando de um milagre que para Jesus era tão simples, né? Para nós é lógico, né? Seria muito difícil, né? A gente pensar que alguém pode cuspir no chão, fazer um barro e passar nos olhos de alguém, mas enfim, Deus tem os seus meios e a nossa compreensão às vezes não consegue alcançar isso. Mas para Jesus, isso foi algo muito simples. Para o Senhor foi muito simples. Versículo 1 diz assim: ao caminhar Jesus viu um cego de nascença. Jesus estava indo, caminhando ali, trabalhando, exercendo o seu ministério, e aí no caminho ele encontra um cego, e aí nesse encontro os discípulos olham para Jesus. Eu fico imaginando a cena, né? Jesus olhando para o cego, querendo falar com o cego, os discípulos interrompendo e perguntando: quem pecou, Senhor? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Por que esse moço é cego? Você percebe que Jesus até aqui não falou nada, ele só viu, e ele imagina que ele estava olhando para o homem com toda a compaixão que era muito peculiar dele, muito particular dele, cheio de compaixão, e os discípulos estão numa outra realidade, procurando quem pecou, se era ele, se eram os pais dele. E aí Jesus responde no versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem os pais dele pecaram. Então fica aqui, por que os discípulos pensavam dessa forma? Por que os discípulos já intervêm assim, né? Faz uma intervenção ridícula até, né? Se você olhar o texto de uma forma muito direta e imaginando a cena, você percebe que os discípulos fazem uma intervenção absurda, né? Quem pecou? E por que eles pensavam dessa forma? Por que eles já começaram ali a procurar culpados com relação à cegueira daquele homem? Porque aquele homem era cego desde nascença. Mas
por que eles enxergavam dessa forma, né? Tem a tradição judaica crê, uma parte da tradição judaica crê que o homem pode pecar no ventre da mãe. Uma pessoa, na cabeça deles, aquele homem nasceu cego, porque talvez aquela criança tinha pecado no ventre da mãe, ou os pais dele haviam pecado, por isso que ele estava cego. Então tinha essa tradição de que a criança já pecava no ventre da mãe, baseado no texto de Jacó e Esaú, que vocês conhecem, que é a disputa da primogenitura lá já no ventre, Jacó e Esaú. Vocês conhecem o texto, não dá tempo da gente fazer essa explicação mais detalhada. Por isso que havia essa tradição entre os judeus, baseado nisso. E também essa tradição dizia que esse tipo de pecado, esse tipo de defeito físico, só o Messias enviado é que poderia curar. Então, criança pecava no ventre da mãe. Por exemplo, esse homem era cego porque pecou no ventre da mãe e só o Messias poderia curar. Então, antes de Jesus efetuar a cura, eles perguntam quem é que tinha pecado, se era ele ou se eram os pais. E Jesus falou nenhum nem outro, porque Jesus sabia da tradição, já desconstruiu o que eles tinham na cabeça. E aí a gente olha que em toda a narrativa, nos 41 versículos, o milagre de Jesus foi narrado em 2 versículos. E precisou de 39 versículos para explicar o milagre. Então, por causa da dificuldade de compreensão dos discípulos, das pessoas, das autoridades que estavam ali. Por que eles não compreendiam? Por que foi tão complicado para eles isso, né? Porque quem tinha aquela mentalidade de que Deus, que a criança que pecava no ventre, ou os pais pecavam, eles sempre tinham aquele olhar, né? Aquele olhar já, a chamada subjetividade. Eles olhavam para alguém que tinha um defeito físico, eles já achavam que essa pessoa já tinha sido amaldiçoada desde o ventre. Então eles enxergavam Deus de uma forma muito estranha. Eles enxergavam de um Deus que estava sempre pronto para amaldiçoar. E Jesus, eu fico imaginando Jesus ali contemplando a situação daquele cego e contemplando o coração deles e todo aquele pensamento da tradição judaica que passava na cabeça deles, e eles procurando um Deus que tinha amaldiçoado aquele homem, né? Um Deus que tinha sido alvo do castigo divino. Porque os judeus pensavam assim, dessa forma, né? Então eles ficam procurando o culpado. Quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus, olha, nem ele e nem os pais dele, né? Os discípulos estavam ali procurando culpados. O que a gente entende aqui, irmãos? Que às vezes a gente é assim também. A gente olha para as pessoas, a gente acha estranho aquela pessoa, a gente não gosta do comportamento daquelas pessoas, e aí você vê alguém que está em pecado, enfim, ou não, sei lá, né? Como é que a gente muitas vezes olha para as pessoas, a gente sempre procura olhar buscando culpado. Por que essa pessoa é assim? O que aconteceu? Será que ela está debaixo de maldição? Por que Deus castigou? Tá vendo? Olha aí, ó, Deus castigou essa pessoa e tal. Muitas vezes a gente tem esse olhar, né? Esse jeito muito ruim de achar que Deus está sempre pronto para castigar alguém, amaldiçoar alguém. O fato é que Jesus estava ali para abençoar. Jesus estava ali para abençoar. E eles estavam ali procurando culpados. E a ideia aqui, irmãos, é que quando nós estamos diante de Deus, não é o pecado do outro que importa, são os nossos. Eles deveriam ter perguntado: Jesus, onde nós pecamos? Onde eu pequei? João deveria ter perguntado, Pedro deveria ter perguntado, as pessoas que estavam ali deveriam ter perguntado: Senhor, onde nós pecamos? E não perguntar quem pecou, se tinha sido aquele homem ou os pais dele. Quando nós estamos diante de Deus, é o nosso pecado que conta, não é o pecado do outro que conta. Nós precisamos aprender isso. É o meu pecado que conta quando eu estou em oração. É o meu pecado que conta quando eu estou aqui falando com você. É o meu pecado que conta quando eu estou fazendo a obra de Deus. É o meu pecado que conta, é o meu pecado que conta. Eu tenho que saber que eu sou um pecador. Não é o pecado do outro que conta. Aliás, o pecado do outro nem me importa.
O pecado do outro importa para a pessoa e para Deus. O pecado do outro não me importa. E nós temos que aprender isso. E os discípulos estavam, mas quem foi? Quem é o culpado? Tal, quem? Ah, Deus castigou, Deus amaldiçoou, tá vendo? Olha, deve ter sido o pai, não a mãe, foi o tio, o cunhado, o primo. Por isso que esse rapaz é assim, por isso que é assim, por isso que é assado. E aí Jesus olha para aquele homem com muita compaixão, sem procurar, sem ver maldição naquele homem, com um olhar diferenciado, né? Com um olhar cheio de compaixão, um olhar cheio de piedade e, enfim, só o olhar da graça mesmo, né? A gente fica pensando, por que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou assim: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Eu acho que o verdadeiro convertido se enxerga. O verdadeiro cristão sabe das suas mazelas, dos seus pecados, e ele vai diante de Deus e pede perdão pelos seus pecados. A gente vai diante de Deus constrangidos de quem somos. Isaías reconhece a sua condição de pecador, coisa que os discípulos naquele momento não estavam reconhecendo. E uma outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, que além dos discípulos não reconhecer os seus próprios pecados, que deveriam ter mudado a pergunta, a gente percebe também que quando esse homem é curado por Jesus em 2 versículos, na verdade em um versículo, em um versículo Jesus o curou. Isso acontece lá no versículo 7. Se você continuar lendo no versículo 10 e 11, esse homem foi chamado diante das autoridades. E aí perguntaram para ele, como é que ele abriu os teus olhos? Como é que esse homem chamado Jesus abriu os teus olhos? E ele teve que explicar, versículo 10 e 11. No versículo 15 e 16, perguntaram de novo, como é que ele abriu os teus olhos? E no versículo 15 e 16, esse homem teve que explicar de novo o milagre. No versículo 17 e 18, mais uma vez perguntaram para ele, como que ele abriu os seus olhos? Por que ele abriu os seus olhos? E esse homem teve que explicar de novo. No versículo 24 e 25, eles chamaram esse homem de novo e ele teve que explicar novamente, porque a pergunta foi a mesma: como que ele curou os seus olhos? E no versículo 26 e 27, eles chamam esse homem de novo, 5 vezes. Esse homem teve que explicar como que foi curado, por quem foi curado. No versículo 26 e 27, o homem, o cego que havia sido curado, ele já falou assim, ó, eu já disse, eu já expliquei inúmeras vezes como é que ele me curou. E a pergunta aqui, irmãos, né, é por que a graça de Deus é tão incompreensível para os discípulos que não enxergavam os seus próprios pecados, mas enxergavam o pecado daquele cego, o suposto pecado, a suposta maldição. E por que as autoridades também não conseguiam perceber, compreender que a graça de Deus estava ali abençoando aquele homem, curando aquele homem? E por que o cego teve que dar tantas explicações assim, tanto para discípulo, tanto para as pessoas, como para as autoridades também? Por que a graça de Deus é tão incompreensível assim para as pessoas? Por que é tão difícil as pessoas entenderem quando Deus faz alguma coisa para alguém? Principalmente para alguém que nós achamos que é maldito. A gente para pensar, como se não bastasse, além dele ser taxado de maldito pelos discípulos, de pecador pelos discípulos, né? Ser visto como um pecador, e teve que dar tantas explicações, inúmeras explicações, a tal ponto que ele mesmo disse, ó, eu já disse. No versículo 27 de 8, eu já disse. Ele é excluído daquele meio. No versículo 34 diz assim, ó, então concluíram. Concluíram o quê? Depois de tudo aquilo, tu nasceste repleto de pecados. O homem é acusado novamente. Pretende nos ensinar? E o texto diz, e o excluíram. É muito complicado. E aí a gente entende como que a graça de Deus é desestabilizadora para algumas pessoas. Como que a graça de Deus anda contra a religiosidade. Como que a graça de Deus anda com aquelas pessoas que querem sempre amaldiçoar alguém.
Porque como que a graça de Deus desestabiliza os religiosos, os supostos detentores do poder religioso, do conhecimento teológico? A graça desestabiliza essas pessoas. A graça de Deus desestabiliza os donos da revelação. A graça de Deus desestabiliza os iluminadinhos que tentam manipular o sagrado. A graça de Deus vem para aqueles que querem ver, não para aqueles que pensam que estão vendo. A graça de Deus vem para aqueles que querem ver, e aquele homem queria ver, e a graça de Deus veio. A graça de Deus desestabiliza, a graça de Deus nos constrange, né? A graça de Deus, por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. A graça de Deus não se deixa ver por aqueles que pensam, que enxergam. A graça de Deus é uma loucura para algumas pessoas. A graça de Deus é algo incompreensível. Por isso que a graça de Deus é chamada de favor imerecido. A graça de Deus vem exatamente para as pessoas que não merecem. Mas a graça de Deus vem para as pessoas que querem ver, que querem enxergar. Então, versículo 39, então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem ou pensam que estão vendo, se tornem cegos. Quem é cego e quer ver, enxerga. O reino de Deus, irmãos, é muito difícil nesse aspecto para nós, simples humanos, ou humanistas, né? A graça de Deus, ela vem para quem quer ver, para quem quer enxergar, mas a graça de Deus, ela cega quem pensa que vê. E é muito, muito bom saber disso, porque a graça de Deus, ela vem para aqueles que realmente estão precisando da presença de Deus. Temos tudo, e nós como igreja de Deus, igreja de Jesus, você que está me vendo, me ouvindo, você que conhece Jesus, ou pelo menos diz que conhece, você já tem tudo, você já pode ver e continuar vendo. Você pode ver. Aí no versículo 36, Jesus se aproxima daquele homem, porque aquele homem tinha sido excluído do meio lá do seu grupo de amigos ali, né? Jesus fala com ele: você foi excluído, rapaz. Então eles não entenderam, né? E o homem respondeu, por algum momento ele olha, me parece que ele fica na dúvida um pouquinho, não sei se ele estava na dúvida, ou se ele queria só uma confirmação. No versículo 36, ele diz assim: quem é ele, Senhor? Ele, no caso Jesus, para que eu possa crer nele. Versículo 37, Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. E isso é muito interessante para nós, irmãos, porque como igreja, nós professamos que nós o conhecemos, que nós vemos, que nós sabemos quem Ele é. Não é verdade? E você também, você fala para todo mundo que você é cristão, que você conhece Jesus, que você conhece a Bíblia, que você orou, que Jesus revelou e tal, né? Nós sempre estamos falando isso para um, para outro. A gente, enfim, irmãos, a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso. Mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer: se a gente está vendo mesmo, né? Se nós o conhecemos mesmo, se nós de fato conhecemos esse Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas que não conheciam no texto pediram muitas explicações. Você pede explicações para Deus, para aquelas coisas que você não entende? Muitas explicações. Você só se satisfaz se Deus explicar tudo para você. Você só se satisfaz se Deus explicar tudo detalhadamente para você, aquilo que Ele está fazendo. Pois é, Deus não faz isso, né? Se você é um cristão que requer e exige explicações de Deus o tempo todo, pois é, você ainda não o conhece. Você ainda está numa fase de cegueira muito acentuada. Porque os que creem, creem. Os que creem, creem. Sem explicações. Como assim? É isso mesmo. Deus não precisa me dar explicações. Mesmo quando eu sofro,
mesmo quando eu passo dificuldades, mesmo quando as dores mais agudas me atingem, Deus não precisa dar explicações para mim. Deus não precisa me dar satisfações. Eu preciso crer, simplesmente crer. E nós o conhecemos, nós o vemos, nós podemos ver a glória do unigênito do Pai. A pergunta, irmãos, que nós temos que fazer hoje, e eu quero que você reflita muito sobre isso. Quero não, eu falo quero no bom sentido, eu gostaria, né? Querer é muito impositivo, mas eu gostaria muito que isso coubesse na sua compreensão. O que Jesus estava fazendo ali ainda não cabia na compreensão dos discípulos. Não cabia. O que Jesus fez para aquele homem não cabia na compreensão das pessoas e das autoridades que estavam ali, os escribas e fariseus. Por isso que eles pediram tantas explicações. Quem pede muitas explicações é porque tem um entendimento muito estreito. Quem pede muitas explicações, primeiro que tem dificuldade com a fé. E quem pede muitas explicações é porque, desculpa, como algumas pessoas falam, tem o cérebro desse tamanico. Nós cremos, mesmo que ele não explique nada, porque eu não preciso que ele explique. Se ele quiser explicar, joia, nós vamos gostar, claro. Se ele me explicar, se ele me falar, se ele me revelar tudo que ele está fazendo com relação a mim, a igreja, e me revelar, me dar explicações para tudo que ele vai fazer, me dar explicações pelas coisas que eu passei no passado. Se ele quiser me dar as explicações, joia, eu vou aceitar as explicações, porque vem dele. Mas ele não tem obrigação nenhuma de explicar, e eu, menos ainda, o direito de exigir explicações de Deus. E hoje eu gostaria muito que essa mensagem coubesse no sentido de caber mesmo, de encaixar, dessa mensagem se encaixar dentro do seu entendimento. Eu fico pensando como deve ser difícil para algumas pessoas que acham que sabem, mas quando chega diante da pessoa de Jesus, chega diante da mensagem do Evangelho, elas não compreendem, elas não entendem, elas não conseguem processar, né? Elas não conseguem compreender quem é essa pessoa, elas não conseguem, não cabe no entendimento deles a revelação que veio através do Evangelho. E a minha pergunta hoje, e agora, até para nós encerrarmos, quanto isso cabe na sua compreensão? Quanto você realmente conhece de Jesus? Quanto você sabe da mensagem do Evangelho? Quanto você compreende do reino de Deus? O quanto você recebeu a graça de Deus, que é um favor imerecido? Você não merece. Mas o quanto você recebeu dessa graça, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não nos dá explicações. Eu vejo tantas pessoas entristecidas com Deus, porque elas querem exigir explicações. Muitas coisas acontecem e parece que Deus não fala com elas, Deus não revela nada a elas, Deus não responde, enfim. Deus não explica nada para essas pessoas. E elas ficam decepcionadas com Deus. Decepcionadas porque Deus não deu, a graça não deu explicações. Eu desejo que isso caiba no seu entendimento, que isso caiba na sua compreensão, que nós tenhamos um entendimento diferenciado da maioria, não melhor que ninguém, por favor, não estou dizendo isso, não melhor que ninguém, mas que a gente possa compreender o que nós estamos fazendo enquanto cristãos. Eu quero encerrar pedindo a graça de Deus sobre nós, para que nós compreendamos o que Deus tem para nós. Quero orar pedindo que o Senhor nos ajude que o Senhor nos ajude para que isto caiba na nossa compreensão. Quero orar pedindo para que você seja um privilegiado por compreender quem é Jesus, quem é a graça de Deus, sem que Ele precise te dar maiores explicações. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos
Obrigado, ó Deus, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, pela igreja. Obrigado pelos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, no nosso coração. Tem sido nosso abençoador, tem sido nosso pacificador. Tem sido, ó Deus, a graça maravilhosa, Senhor, a graça que nós não compreendemos, mas que está atuando no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Rogamos por todos, rogamos para que a nossa compreensão seja alargada um pouco mais, ó Deus. Mais que aquelas pessoas que estavam lá na época de Jesus, para que possamos compreender o que o Senhor fez e está fazendo, Senhor, sabendo que o Senhor fez e está fazendo o melhor. Que seja assim, para a tua honra, glória e majestade, Senhor. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu quero passar para a Rebeca. A Rebeca tem um recado para dar. E em seguida nós vamos dar aqui alguns recados e terminar, concluir o nosso culto. Tá bom? Só um segundinho. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor e encerrar depois desta palavra tão abençoada que edificou a nossa fé. Glória a Deus. Esta canção, ela chama Diz. E muitos momentos da nossa vida nós estamos enfrentando, né? Eu gostaria que você refletisse, né, na letra que diz justamente sobre isso, sobre as lutas que nós enfrentamos, sobre as dificuldades, sobre muitas vezes vozes que vêm ao nosso coração, sentimentos que vêm ao nosso coração, tentando nos desanimar, tentando nos derrubar, tentando nos enfraquecer. Mas o que nós devemos dar ouvidos é o que o Senhor diz para nós, o amor dele que ele tem por nós. E é isso que eu quero louvar hoje com você, refletindo nesta canção. Amém? Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou,
diz sobre mim. Aleluia. Tudo que importa agora é a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e mais ninguém. Te dou os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Creia no que a palavra diz, no que o Senhor, com seu amor, diz sobre a sua vida, e a sua vida tem valor. Aleluia. Muito bem, irmãos, estamos caminhando aqui para o final do nosso culto. Quero lembrar, fazer aqui um pedido para os irmãos. Na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração, né? Ele continua, graças a Deus, ele nunca parou. E ele vai permanecer na quinta-feira, somente esse mês de julho, ok? Mês de julho. Então, nós vamos manter na quinta-feira até julho. A partir do mês de agosto, o nosso culto será a partir de toda quarta-feira. Nós trouxemos mais para o meio da semana, ok? Primeiro por conta também do meu trabalho, que eu tenho que dar aula na quinta-feira. Infelizmente, eu tenho que trabalhar, né? No sentido de ter que mudar de horário. Não gostaria de mudar, mas infelizmente foi uma necessidade extrema. Então, nós precisamos mudar aí para quarta-feira, tá bom? Mas nesse mês ainda continua às quintas. E depois, quando nós voltarmos presencialmente, nós vamos continuar na quarta-feira, tá bom? Então eu quero convidar você para estar conosco quinta-feira agora, às 20h30, no nosso tempo de oração. Esteja lá conosco, tá bom? E também continue orando pelo nosso país, continue orando aí pelas autoridades sanitárias, pelos profissionais da saúde, continue orando aí pela nossa construção aqui, a nossa obra está indo muito bem, graças a Deus. Até convido você, se você quiser passar aqui uma hora para conhecer e ver como é que está, será uma bênção, tá bom? A gente já tem um espaço para conversar, à distância,
Fique tranquilo que nós temos um lugar para a gente se falar à distância. Então você pode vir e ver como é que está a nossa obra aqui, tá certo? Que Deus muito te abençoe. Vamos encerrar então com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoadíssima, que seja muito boa, maravilhosa a sua semana, que tudo de bom aconteça para você essa semana, trabalho, emprego, que a questão da saúde também aí que seja resolvida. Os irmãos que vão viajar, boa viagem, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que vocês possam ir e voltar em paz. Esse é o nosso desejo, tá bom? Que seja assim, para a glória de Jesus, nosso Senhor. Fique na paz e até quinta-feira. Amém. Deus abençoe os irmãos.